Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, reunir tributaristas de todo o Brasil e agregar com conteúdo técnico. Hoje é um dia muito especial, segundo dia do primeiro Congresso Internacional do Mulheres no Tributário, e para abordar um tema tão especial que é a tributação e desigualdade social e de gênero, eu tenho aqui a honra de ter novamente a Luciana Reis. Lu, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra e uma alegria revê-la, né? Acho que depois de quase 2 anos a gente se encontrar aqui novamente, né? Para falar de um tema tão importante. Verdade. E já faz um bom tempo, né? Então queria também, para a gente introduzir essa conversa, queria entender quais as mudanças que tiveram na sua trajetória durante esses 2 anos e como mudou a sua carreira em relação também ao Mulheres no Tributário, que agora, nesses últimos 2 anos, a gente também está à frente da reforma, né? Então, vem um turbilhão de estudos, vem muita coisa. Então, me conta um pouquinho, ao decorrer desses 2 anos, como foi. Bom, muita coisa mudou e para melhor, né? Eu entendo que para melhor, até com relação aos acessos, né? Então é o que eu falo muito, né? Os espaços de acesso, de privilégios, com um grupo, né? E agora a Associação Mulheres do Tributário, ele foi muito expandido. Ele foi muito expandido, ele foi muito comentado e com isso o acesso a outras mulheres a esse tipo de debate, discussão com um nível técnico excelente, né? De alto nível. Eu tive a oportunidade de atuar no projeto da reforma tributária juntamente com a Carol, com a Fran e com a Camila, a quem eu agradeço imensamente, né, a confiança. Estive com elas em Brasília, né, então em alguns outros eventos que nós fizemos também para falar sobre a reforma tributária e aí na minha atuação, né, que é de Tax Transformation, a parte de Split Payment, a parte de tecnologia. Então acho que essa foi uma das maiores mudanças aí advinda com a reforma tributária. Muito legal. E assim, o projeto ele tá crescendo exponencialmente e ganhando Sim. cada vez mais espaço, né? Principalmente cargos de liderança. E agora com a reforma a gente conquistou o espaço na Câmara, né? Que é ocupada majoritariamente por homens. Então Sim. realmente é um privilégio a gente estar conseguindo chegar até lá, nos impor, nos mostrar a competência que nós temos. Então realmente é um privilégio a gente conseguir, né? Trazer tantas pautas importantes. E aí eu vi aqui que você participou, aliás, da mesa da tributação e desigualdade social e de gênero. Queria que você me contasse um pouquinho do que foi abordado nessa mesa. Essa mesa ela traz sobre os impactos, né, da desigualdade, principalmente o impacto da tributação, né, na sociedade brasileira e ali na sociedade, na população mais pobre, né? Então, o meu recorte eu trago a questão das mulheres negras, que ali estão na base da sociedade. As mulheres negras hoje na população brasileira representam 30%. Porém, quando a gente pensa no mercado de trabalho, elas são subrepresentadas ainda, né? Nós temos ali 3% de mulheres na liderança, quando a gente pensa numa gerência, coordenação. Porém, se a gente for num cargo, né, de conselho, board mesmo, é 0,4%. Né? E esses 0,4% eu conheço pessoalmente alguma delas. Né? Então, eu acredito que para se mudar isso, é necessário políticas públicas. E com a reforma, nós temos aí uma ferramenta que é o próprio princípio da justiça, né, da justiça tributária. Então, acho que com esse princípio a gente consegue, sim, utilizá-lo como uma ferramenta e aplicar na desenvolvimento de políticas públicas. Perfeito. E essa ferramenta, né, a gente visando um futuro melhor e talvez uma possibilidade a mais das mulheres realmente conseguirem ocupar esses cargos e, não sei, se reduzir essa tributação, como que essa ferramenta, efetivamente, ela pode ajudar? Essa ferramenta ela consegue contribuir de forma substancial. É claro que ela não vai sanar todos os problemas sociais, mas a partir dos estudos que já estão sendo elaborados, estão sendo discutidos, né, na área acadêmica e até mesmo por associações privadas, né, que trazem estudos, pesquisas, a partir desses dados é possível sim aplicar essas políticas públicas e, né, agora eu puxando a minha sardinha, principalmente no ingresso e na permanência de mulheres negras no mercado de trabalho e a sua ascensão social, porque eu digo que a diversidade, a inclusão, ela só acontece a partir do momento do acesso e da renda. Né? Não há o que se falar em mudança sem acesso à renda. Né? Sem dúvida. E tenho certeza, assim, que você dividiu a mesa com mentes brilhantes, né? Vi aqui a Cássia Reis, Johnny Felipe. E eu gostaria de saber, com certeza elas trouxeram outros pontos e contrapontos. Tem alguma fala específica que te marcou ou que você gostaria de complementar dessa mesa?
Olha, acho que todas me marcaram de alguma forma, né? A Sarina falou sobre a origem dela, a Mauritânia também trouxe ali. Então, a gente vê a pessoa num cargo hoje, numa posição de destaque, mas não conhece, às vezes, a história dela, né? O ponto de partida. Então, eu acho que essa questão do ponto de partida, ela traz até uma representatividade e força para quem está chegando. Falar, poxa, né, ela veio da mesma história que a minha, muito semelhante, eu também passei por isso, e inspira as pessoas também a seguirem, porque é a educação que transforma, né? Eu acho que ali, um resumo das falas é que a educação quem transformou essas pessoas e que estavam ali comigo, e eu me senti muito honrada. Sensacional. E assim, tem 2 pontos, né? Ou você se espelha muito na pessoa e você realmente vê a sua história nela, Sim. ou você vê o quão diferente é e conhece outras realidades e abre os olhos para isso. Exatamente. Porque eu acho que essa troca que a gente está tendo aqui no Congresso hoje é muito rica. Temos homens, temos mulheres, Sim. temos cargos diferentes, Exato. pessoas trabalhando diretamente com empresas, outros diretamente no sistema. Então, Sim. é muito rico essa troca também para a gente ver realidades diferentes e, através desses pontos de vista, a gente se atentar a outros pontos. E isso, olhar para o lado, né? A gente fica muito, às vezes, na nossa bolha, mas esse olhar para o lado e conhecer o outro e conversar e trocar. E um ponto também que eu queria destacar, que para mim foi sensacional, é que esse congresso, ele não teve um custo, né, financeiro. Sim. Que muitas vezes é o que acontece, né? Os congressos, eles não são baratos, né? É um Sim. custo elevado e o investimento, às vezes, ele acaba comprometendo muito, né, a renda das pessoas, seja de estudantes ou mesmo dos profissionais, principalmente das mulheres que são, né, ali responsáveis financeiras pelo lar. Então, assim, eu fiquei com o coração cheio, né, muito feliz. Comentei com a Fran, com a Carol e com a Camila, né, sobre isso. Que diferença, né? Porque as pessoas me procuram perguntando, poxa, Lu, consegue um ingresso? A gente tem algum desconto? E aí eu falei de coração cheio, né? Esse não precisa legal. E tem uma causa social por trás, sabe? Então, acho que no final do dia é tudo sobre ser humano. Sem dúvida. E você mencionou, né, da educação, que educação Sim. que constrói. E aí você vê que o projeto, ele tá abrindo portas, Sim. né, de uma forma tão bonita e social. E, além disso, proporcionando oportunidade para as jovens tributaristas também, para serem incentivadas, através da educação, Exato. a modificar um sistema. Então, isso é muito importante também, Sim, né? Sim, é muito importante. E a gente não pode parar, né? Às vezes a gente esmorece, dá aquela desanimada pelas coisas, mas é aquilo, né? 2 passos para frente, 1 para trás, e a cada passo a gente está caminhando. Sem né? dúvida. Não pode desistir. Real. E, Lu, queria te perguntar, fazer uma pergunta surpresa. Olha lá, hein? Você, acredito que estava no Congresso desde ontem. Participei de uma parte ontem. Ah, muito legal. Sim. E aí eu queria que você definisse o Congresso em uma palavra, se você conseguisse. Poxa. Nossa, agora você me pegou de surpresa. Olha, eu posso definir em alianças, né? Porque Legal. por mais que seja um congresso de mulheres, a gente vê a presença dos homens, que é fundamental, né? Hoje os homens é quem representam a maior parcela no poder de decisão das companhias, no governo, né? Enfim, então, ter esses homens como aliados, eu acho que isso é que impulsiona também o nosso trabalho, né? Como mulher. Então, para mim, a palavra que fica é aliança. E, se eu puder aqui, né, parafrasear aqui uma poesia, né, do professor Fernando Passos, que eu conheci no último evento da Mulheres do Tributário. Então, foi uma conexão que é resultado de um evento do Mulheres do Tributário. Então, assim, são tantas coisas boas que aconteceram comigo, mas essa eu gostaria de destacar porque ele é presidente da Academia de Araraquara de Letras, né? E ele tem uma obra, um poema que fala sobre racismo, né? Então, isso me tocou muito, por ele ser um homem ligado à academia e se preocupar por essas questões, né? Então, isso me tocou bastante. Conhecê-lo é o pai da Mariana Passos, que é uma amiga também querida, demais. a qual eu conheci no curso da USP, ou seja, esses acessos acabam gerando essas conexões super ricas, né? E aí a gente consegue também expandir. E ali no poema dele ele fala, né? Apesar de tudo, eu sou o puro amor. Eu não quero o seu lugar, quero apenas o meu lugar na mesma dimensão humana do seu.
Então, isso me marcou Forte, né? bastante. Caramba. Sim, E é justamente sobre isso o projeto, né? exato. Você mencionou também dos homens estarem presentes hoje. Fundamental. E o projeto fala sobre isso. Não é para segregar. Não. A gente está aqui para agregar Sim. a força dos homens com as mulheres para a gente ganhar cada vez mais espaço e mostrar Exato. competência em Isso. conjunto, Exato, né? as mulheres precisaram se agrupar para se fortalecerem, mas contam também com essa força dos homens, né? Exato. É isso. Lu, é sempre um privilégio ter você aqui com a Ai, gente, querida, eu que trazendo agradeço. tantos pontos importantes, né? E visando essa conexão das mulheres, trazendo as pautas de gênero, das desigualdades. Sim. Então, muito obrigada por esse privilégio, mais uma vez, de ter você aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigada.